Vamos fazer a leitura, ainda antes de vocês se assentarem, do primeiro capítulo de Jonas. Está em vermelho as partes que vocês vão ler. Nós vamos ler o capítulo inteiro, mas o foco da nossa reflexão hoje são os 3 primeiros versos. A palavra do Senhor... Podem se assentar, o texto é grande. Pode se assentar. Eu percebi que vocês estão assim, o horário mudou, né? O horário mudou, pessoal, né? Vamos lá. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. E o que aconteceu com Jonas? Isso, é assim que nos é apresentado o primeiro dos 4 capítulos. Esse primeiro é o maior dos 4 capítulos do livro de Jonas. Meus amados irmãos, o foco da nossa reflexão será exatamente nós percebermos que nós não sabemos o que é melhor para as nossas vidas. E às vezes é necessário Deus agir para nós descobrirmos que nós não sabemos o que é melhor para as nossas vidas. Eu quero começar essa reflexão destacando esse verbo que aparece aí. A palavra do Senhor veio a Jonas. É curioso nós analisarmos que nós não temos a informação de como que isso aconteceu. Como que a palavra do Senhor chegou até Jonas. Mas é importante nós também percebermos que o como
não é relevante para as nossas vidas. Deus pode anunciar, Deus pode se revelar por meio de uma sarça pegando fogo. Deus pode se revelar por meio de uma mula. Deus pode falar conosco por meio da sua voz vinda do céu. Deus pode falar conosco de diversas formas. Ele pode falar por meio de uma pessoa. Deus pode falar conosco por meio de um texto escrito. É isso que eu quero que você perceba. O livro de Jonas não nos traz detalhes de como foi que Deus veio até Jonas. E a revelação que Deus nos traz hoje vem de forma ordinária por meio de um texto escrito. E é tão palavra de Deus que vem quanto foi a palavra de Deus que foi até Jonas. Quando Deus fala, meus queridos, não há dúvida de que é Ele. Não importa a forma. Na virada do ano, pouco antes até, em novembro, dezembro, final de novembro, início de dezembro, eu tinha alguns pensamentos que certamente iriam mexer com a rotina minha, diária, e a rotina da igreja. Eu me lembro de ter chamado o conselho e ter conversado com os presbíteros e com o pastor Sandro. Falei, irmãos, eu estou tendo alguns pensamentos, algumas ideias, mas isso mexeria muito na nossa agenda a partir do ano de 2017. E eu compartilhei com eles essa ideia. E todos foram unânimes de dizer, pastor, é isso mesmo, vai lá. Se o senhor está dizendo que consegue, encaixar todas as circunstâncias familiares da igreja, nós te apoiamos. E logo depois, uma semana depois dessa reunião, havia o dia derradeiro que eu tinha que tomar uma decisão. Porque era algo que dependia de um pagamento e de uma inscrição. E eu me lembro, naquele dia, com muitas tarefas pastorais, eu correndo o dia todo, e eu tinha um boleto para pagar, e a inscrição já estava feita, mas dependia do pagamento do boleto. E eu ainda incomodado se era aquilo, se não era aquilo, se era aquilo, se não era aquilo, eu abri a palavra de Deus. Coincidentemente no livro de Jonas, e não nesse trecho que nós lemos, mas em outro trecho deste livro, foi literalmente, faltavam 15 minutos para as 21 horas, que era o horário limite que eu podia pagar o boleto. Eu ia pagar online. Faltavam 15 minutos. Eu estava em oração, lendo a palavra, dizendo, Senhor, eu não sei o que fazer. Deus não apareceu na minha frente e falou, Marcelo, faça isso. Mas Ele me deu a história de um homem do passado. E como Deus agiu na história deste homem. E como este homem reagiu. E eu não tive sombra de dúvida de que eu não deveria pagar aquele boleto. E que os planos de Deus para 2007 na minha vida e na vida da igreja eram outros. E foi isso que aconteceu. Meus amados irmãos, quando Deus fala, nós não temos dúvida de que é Ele. Na maioria das vezes Ele vai usar a Bíblia. Agora, como que nós reconhecemos na Bíblia que é Deus falando? Em João 10, mostra pra gente. Em João 10, Jesus fala assim, João 10 é aquele capítulo que Jesus fala do ladrão e do bom pastor, aquele que está à porta das ovelhas, que conduz as ovelhas para o aprisco. E lá em um momento ele diz assim, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Eu estava conversando com alguns amigos durante essa semana, na verdade aconselhando essas pessoas que moram no Rio de Janeiro, e uma das situações envolvia alguém que eu conhecia,
fazendo um negócio com um amigo, mas esse alguém que eu conhecia, Deus já tinha dado sinais de que não era alguém totalmente confiável. E eu falei para ele, mas meu amado amigo, por acaso fulano de tal está envolvido nessa situação que fez você perder muito dinheiro? Ele falou, está. Eu disse para ele, você precisa ficar mais atento aos sinais que Deus nos dá. Meus amados, às vezes nós ouvimos pregações, nós participamos de discipulado, nós temos aconselhamento com pastores ou com outros discípulos. Deus nos dá sinais claros nos nossos negócios, na nossa família, no nosso relacionamento com Ele. Mas nós não prestamos atenção aos sinais. Deus veio ao encontro de Jonas e falou para ele o que ele queria. Deus, queria que Jonas fizesse. Isso é mais do que um sinal. Mas Jonas preferiu seguir o seu próprio coração. E o que é curioso nesse ponto de que Deus veio é que, mostra o verso anterior, o primeiro verso. Olha lá. O texto começa. Pode mostrar o slide seguinte que está com destaque na palavra do Senhor. Olha aí, o próximo. A palavra do Senhor veio a Jonas. Estamos no Jonas 1, capítulo 1, verso 1. O livro começa com Deus falando. E só para sua curiosidade, mostra como é que termina o livro. Jonas 4, 10 e 11. Mas o Senhor lhe diz. Vou até ler tudo para... Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? É assim que acaba o livro de Jonas. Mas por que começa e acaba assim? Para mostrar para mim e para você que a primeira palavra é de Deus e a última palavra é de Deus. O protagonista, o personagem principal da história de Jonas não é Jonas. O protagonista da sua vida, se você é discípulo de Jesus, não é você. É Deus. É Deus. Deus está agindo o tempo todo no livro de Jonas. Deus está agindo o tempo todo nas nossas vidas. Deus está agindo, Jonas está reagindo. Deus age nas nossas vidas, só cabe a nós reagir. No caso de Jonas, ora ele reage bem, ora ele reage mal, ora ele reage bem de novo, ora ele reage mal de novo. Isso te faz lembrar de alguém? Você olhou no espelho hoje de manhã? Deus está agindo nas nossas vidas. E às vezes a gente não entende isso, fala, porque eu reagi mal, eu sou o pior do mundo, eu vou me afogar. Mas Deus não quer que você se afogue. Ele vai mandar um grande peixe para te engolir. Porque você acha que o grande peixe foi a tragédia na vida de Jonas. Não, ele ia morrer afogado. E dentro do grande peixe é que ele faz a oração que transforma a sua vida. E depois deu tudo certo na história dele. Não, depois ele erra de novo. Para mostrar para mim e para você que nós temos altos e baixos. Hashtag todos somos Jonas. Todos somos Jonas. Por que ora ele reage bem, ora ele reage mal, ora ele reage bem, ora ele reage mal? Porque Jonas pensa que sabe o que é melhor para a sua vida. Tema da nossa série. Mas Jonas
não sabe o que é melhor para a sua vida. Todos somos Jonas. Somos volúveis. Não sabemos. Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra. Agora horário de verão, é isso que eu quero. Não, agora acabou o horário de verão, não quero mais isso. Não, agora, não vejo. Somos teimosos como crianças birrentas. Eu quero isso. Enquanto o Senhor não me der, eu vou fazer birra. O Benjamin faz muita birra. O Arthur também deve fazer. Está ali o Arthurzinho. Mas se a Milena e a Gabi e os seus respectivos esposos não reagirem com dureza por amor, ambos se tornarão os monstros. Como a gente vê muito monstro na sociedade hoje em dia. Por amor, Deus trata as nossas birras. Nem que para isso você tenha que ser engolido por um peixe gigantesco. Por amor. Não como punição da sua rebeldia. Afinal de contas, nem Gabi, nem Milena são capazes de dar pedras para os seus bebês quando eles pedirem pão. Palavra de Jesus. Eu quero que você entenda é que Deus é o protagonista da nossa história, mas agindo com graça, agindo com amor, agindo com perdão. E Ele faz isso dirigindo as nossas vidas. Nos dando até algumas ordens, que é o termo que aparece ainda no verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, diz o nome do pai dele, com esta ordem. Meus amados irmãos, a ordem aqui é apenas um detalhe para nós entendermos. É um detalhe que existe para nós entendermos a história. O que eu quero que você compreenda é que o que importa para nós ao ler o livro de Jonas é entender o coração de Jonas. E qual a aplicação disso para as nossas vidas? O que importa nas nossas vidas é entender o nosso coração. E não necessariamente as reações ou as situações da vida. Nós só começamos a entender o coração de Jonas, assim como só começamos a entender o nosso coração, quando nós descobrimos, no caso de Jonas, a reação dele diante de uma ordem de Deus. A primeira reação foi fugir do Senhor. Pode mostrar. A segunda reação que eu vou falar daqui a pouco foi buscar o que ele entendia que era melhor para a vida dele. Já a gente chega nessa. Vamos parar nessa aqui primeiro. Jonas, diz o texto, fugiu da presença do Senhor. Depois lá embaixo confirma no final do verso 3, para fugir do Senhor. A palavra no grego aqui que aparece como presença nas nossas versões em português é panium. Panium. Tem como se fosse dois i's ou um y aí no meio. Panium. Que significa literalmente, no grego, face, rosto. Sabe o que eu quero dizer com isso? Jonas fugiu da intimidade do Senhor. Por quê? Jonas não era tolo, Jonas era profeta de Deus. E não sendo tolo, ele conhecia de teologia, ele conhecia de Bíblia. Ele tinha relacionamento com Deus, ele sabia que era impossível ele literalmente fugir de Deus, como a gente aprende quando a gente é criancinha.
As professoras de crianças ficam doidas comigo quando eu falo para adultos uma história que a gente conta para crianças. Porque quando a gente é adulto, a gente tem uma maturidade de entender o coração dos personagens. Quando a gente é criança, a gente não entende o coração. Então a gente ensina, ele queria fugir de Deus. E a criança entende que ele queria fugir da presença de Deus física. Mas Jonas sabia que isso era impossível. E o texto, eu falei grego, né, irmãos? Totalmente equivocado. O texto no hebraico, tá? O panium que eu falei, no hebraico. Estamos no Antigo Testamento. O texto no hebraico traz essa ideia de ele fugiu da face, ele fugiu do rosto. Ele não. O que você faz com quem você já teve intimidade, mas não tem mais? Você não consegue olhar nos olhos. Você pode até falar com a pessoa, mas você desvia o olhar, você olha para baixo, de vez em quando você dá uma olhadinha, mas você só consegue fixar no olho de alguém, no rosto de alguém, quando você tem algum grau de intimidade ou quando você quer ter intimidade. Caso contrário, você desvia o olhar. O texto, linguisticamente, traz essa ideia para nós. E assim como Jonas, eu e você, nós sabemos que literalmente é impossível fugir da presença de Deus, porque Deus é um ser espiritual. Deus está em todos os lugares. Eu vou pegar um ônibus e vou lá para a Amazônia, que eu quero fugir de Deus, que Ele está aqui no Jardim América. Você é doido. Não vai conseguir. Deus está em todos os lugares. Mas, assim como Jonas, eu e você, às vezes nós fugimos de ter intimidade com Deus. E a pergunta que surge é: por que Jonas fez isso? E por que às vezes a gente foge, consciente ou inconscientemente, da face do Senhor? A gente não quer. Eu trouxe algumas ideias. O que eu vou falar agora não é canônico, mas ideias refletindo sobre esse texto. Às vezes a gente faz isso por um senso de inadequação. O que eu chamo de um senso de inadequação? A gente sabe que Deus é santo, santo, santo. E quanto mais a gente aprende sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, a gente percebe que nós somos pecador, pecador, pecador. E aí eu me sinto tão inadequado de um Deus tão santo e tão pecador que eu sou, que eu fico receoso de ter intimidade com Ele. Às vezes isso acontece. Ainda nessa linha de senso de inadequação, um probleminha que muitos da nossa sociedade sofrem, do perfeccionismo. É você achar que Deus espera de você o mesmo que você espera de você. Você tem uma ideia do que é perfeito. Não, se eu orasse todos os dias, se eu lesse a Bíblia todos os dias, se eu cuidasse dos meus filhos, se eu fizesse isso no meu trabalho, se eu fizesse aquilo, você tem uma ideia perfeccionista para a sua vida. Aí você acha, você que é criatura limitada, você tenta compreender a mente de Deus, e Deus não nos chama para compreender a mente dele. Deus nos chama para obedecê-lo, por amor. Aí você tenta compreender e você fala, não, essa visão perfeccionista que eu tenho da vida é a visão que Deus tem para a minha vida. Então eu tenho que conseguir. Só que você consegue? Não. Aí você se sente inadequado. Puxa vida, Deus espera que eu seja perfeito, como eu espero que eu seja perfeito. Eu me decepcionei, eu decepcionei a Deus. Então, eu não quero nem ver a face dele, eu não quero intimidade com ele. Aí você se afasta da leitura bíblica, você se afasta da oração, você se afasta de discipulado, você se afasta de irmãos de comunhão. Um outro motivo é a vergonha, que está relacionado com esse também.
Mas eu coloquei à parte porque a vergonha é no sentido de você pecou, você foi perdoado, mas você pecou de novo. Aí tudo bem, alguém te falou que Deus é gracioso. Aí você ficou joia com Deus. Mas aí você pecou de novo o mesmo pecado. Aí você pensa assim, não, Deus vai desistir de mim, não é possível. Você se sente extremamente envergonhado. E nós não sabemos qual era o contexto de Jonas. Mas eu estou falando de nós aqui agora. Outro motivo que nos faz fugir do Senhor, da presença do Senhor, é o medo. É quando o temor ao Senhor extrapola a nossa reverência, o nosso respeito. E por causa do seu senso de inadequação, por causa da sua vergonha, você fica temendo, achando que Deus pode te punir a qualquer momento. Então, porque você pôs na sua cabeça que você merece ser punido por Deus, não foi Deus que te falou isso, você pôs na sua cabeça. Você prefere então evitá-lo, ficar longe do Senhor, porque você acha que o dia que você se aproximar dele, ele vai te punir. Isso ocorre nos campos mentais dos nossos raciocínios humanos. Mas talvez o mais importante dos motivos, ou o mais relevante, e foi o que aconteceu com Jonas, porque ele nos fala. Isso tudo podia estar acontecendo com Jonas também, mas esse que eu vou falar agora certamente aconteceu. Desejos opostos. Nós fugimos da presença do Senhor quando eu quero uma coisa para a minha vida e eu sei que Deus quer outra coisa para a minha vida. Para de pensar em Jonas, pense em você. Quantas vezes você não se afastou de Deus? Porque no fundo, você sabia que se você se aproximasse dele, ele ia desejar uma coisa para a sua vida que não é o que você deseja ou desejava para a sua vida. E é curioso, nós somos tão pecadores e tão esquisitos, que a gente é capaz de até admitir, a gente admite, não, Deus me ama e Deus quer o melhor para mim. A gente canta, a gente fala e a gente acredita nisso de fato, que Deus nos ama e Ele quer o melhor para mim. Mas o meu desejo pelo que eu quero é mais forte do que a minha confiança nele. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele quer o melhor para mim. Mas eu quero demais isso daqui. E esse desejo se torna mais forte do que você confiar. Porque muitas vezes essa confiança no Senhor tenha sido abalada no seu relacionamento com Ele. Porque na sua história, muitas vezes você confiou nele, mas você ainda continua com alguns problemas na vida. E embora ele não tenha te prometido isso, você criou uma ideia de que se você confiasse cegamente nele, você não teria mais problemas na vida. Como você queria algumas coisas, se submeteu à vontade dele, e a sua vida não está perfeita, você cria uma imagem, um pensamento de que não vale a pena confiar. Quer saber? Eu já confiei, não deu certo, eu estou sofrendo na área financeira, na minha saúde, tem pessoas que eu amo morrendo, está tudo errado no mundo, então agora deixa que eu cuido da minha vida. Literalmente, decepcionados com Deus, nós nos tornamos. E aí, quando eu me decepciono com Deus, eu determino, eu sei o que é melhor para a minha vida. Título da nossa série. Eu sei o que é melhor para a minha vida.
Mas o texto continua dizendo o seguinte, para a gente falar sobre o segundo aspecto. Pode mostrar. Ele não só fugiu da presença do Senhor, mas ele dirigiu-se para Tarsis. E era para ele ir para Nínive. É aqui que vem o segundo aspecto. O primeiro aspecto que eu falei então, o que é mais importante nós entendemos no livro de Jonas, o protagonista é Deus, mas a gente aprende a respeito das reações de Jonas, olhando para nós mesmos, e duas reações são as mais marcantes. Ele foge da presença do Senhor. E segundo, ele busca o que ele entende que é melhor para a vida dele. No caso de Jonas, Tarsis. O que é curioso nesse texto é que ele se dirige para Tarsis. A ordem, como vocês mesmos disseram, era ir para Nínive. E o que é mais fantástico no livro de Jonas é que nos é escrito o motivo de Jonas ter tomado essa decisão. Nós temos essa revelação em Jonas 4, a gente vai ver. Jonas 4:2, segurei. O que eu quero dizer para vocês antes de nós vermos o texto é: Jonas sabia que Deus iria perdoar os ninivitas. E Jonas não desejava, não queria que isso acontecesse. Mostra para a gente, Vitor. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Quando ele estava em casa, lá em Gênesis 1, como a gente acabou de ver. Quando o Senhor veio até ele. E aí ele explica. Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Deus queria uma coisa, Jonas queria outra. Jonas resolveu escolher o que ele queria, não o que Deus queria. Como sempre, o que Deus quer é o que prevalece, é isso que acontece. Ele prega para os ninivitas se arrependem e são salvos. E quando Deus faz isso, é que Jonas solta essa frase aí. Eu sabia. Ele continua revoltado, mesmo sendo obediente. Entendeu? E nós? Na nossa experiência cristã como discípulos, será que nós estamos sendo obedientes, mas ficamos revoltados? O que passa no nosso coração? No meu caso, quando eu penso, Deus me chamou para ser pastor. No seu caso, quando Deus te chamou para ser discípulo no contexto de trabalho, de vida que você tem. Sabe por que que... Deixa eu ser bonzinho com Jonas. Deixa eu te explicar o coração de Jonas. Sabe por que que Jonas não queria que Deus perdoasse os ninivitas? Porque a grande cidade de Nínive, como diz o texto, pode voltar para o texto principal, volta um slide. A grande cidade de Nínive foi a última cidade, a última capital do Império Assírio. E o Império Assírio foi uma máquina de guerra cruel. Os islâmicos radicais hoje são cruéis, eles destroem a cidade, matam inocentes. O Império Assírio foi pior. Jonas tinha visto o seu povo, as suas mulheres, os seus filhos, descendentes, o povo de Israel,
sofrendo crueldades. Não é só assim, chegou e matou. Crueldades, porque os assírios eram assim. Era um império ao mesmo tempo temido, mas ao mesmo tempo odiado pela crueldade. E agora que esse império já está enfraquecido, já há um outro império, Deus manda Jonas, que viu todas essas coisas, ir lá pregar salvação para aquele povo. Jonas queria mais que eles fossem para o inferno e que ardessem no inferno eternamente. É bom conhecer o outro lado da história, né? Para entender o coração de Jonas e entender os nossos corações também. Como se não bastasse isso, não se engane. Ele queria ir para Tarsis. Tarsis tem um significado muito grande aqui. Se os historiadores estiverem certos, que a Tarsis dos tempos antigos, remotos, quando viveu Jonas, é a Tarsessos, uma cidade do sul da Espanha, identificada alguns séculos depois, nós estamos falando que Jonas, sudoeste da Espanha, Jonas escolheu ir literalmente para o lugar que, no contexto dele, era o fim do mundo. Pensa no mapa mundi, relembra suas aulas de geometria, geografia, geometria também, para medir lá as escalas do mapa. Continente americano era conhecido? Não, ele foi descoberto, recentemente até na história da humanidade, se for pensar. Existia, era o que a gente conhece hoje, como Ásia, Europa e África. E se você olhar para o mapa, depois você entra aí no seu celular ou vê em casa depois, você vai ver que a Espanha está no extremo. Eu não vou para Nínive, eu vou para o fim do mundo. Agora, não era só isso. Nínive era uma grande cidade, sim, mas já era uma cidade velha. Quem conhece bem São Paulo, sabe que São Paulo tem o centro velho e o centro novo. Santa Bárbara está acontecendo mais ou menos, não com o mesmo critério, isso em relação à nossa zona oeste, né? Leste, zona leste. Tem crescido bastante, comércios, shoppings, supermercados, mais para aquele lado. Mas em São Paulo isso é ainda mais gritante. Você anda pelo centro velho, Praça da Sé e imediações, Viaduto do Chá, é tudo muito legal, historicamente falando. Mas você quer glamour, você quer ver o mundo atual acontecendo mesmo, você tem que subir a Consolação e chegar na Paulista. Ali sim, uau! Modernidade, ou pós-modernidade. Guardadas as devidas proporções, Nínive era um centro velho, Tarsis era um grande centro. E eu estou dizendo isso porque nós estamos vasculhando o coração de Jonas. E ao fazermos isso, estamos vasculhando os nossos corações. Nínive era grande e moderna, pessoas cultas, pessoas estudadas, um comércio fortíssimo. É Tarsis que eu estou falando, tá? Era um centro de estudos. Em Tarsis, Jonas poderia ser, entre aspas, reconhecido como um grande profeta de Deus. Em Nínive, não. Nínive estava lá no fim do mundo. Aliás, Nínive já era uma cidade velha, ultrapassada, com um monte de morador do Império Antigo. Em Tarsis, Jonas poderia estar antenado com as coisas do mundo atual. Em Tarsis, ele ia ter acesso a lançamentos tecnológicos, grandes embarcações. Em Tarsis, ele ia ter acesso a livros. Em Tarsis, ele ia ter acesso à informação de tudo que estava acontecendo no mundo. Em Nínive, não.
E talvez o mais importante, em Tarsis, Jonas, que era um profeta do Senhor, não ia encontrar um povo rebelde. Ele ia encontrar, na percepção dele, um povo receptivo à mensagem de Deus. E aí Jonas pensou assim: alguém tem que levar a mensagem de Deus para Tarsis, que seja eu. Por quê? Porque eu quero. Mas por que você quer? Porque eu quero glorificar a Deus. Tudo legítimo, tudo lindo. Se não fosse um probleminha, Deus falou outra coisa. Quais são as intenções dos nossos corações e quantas vezes nós usamos o nome de Deus para as intenções do que nós queremos? É como se nós disséssemos assim, como Jonas tivesse dito assim: deixa comigo, que eu sei como glorificar a Deus. Mas o próprio Deus está falando: você vai me glorificar se for para Nínive. Não, Senhor, o Senhor está errado. O Senhor vai ser mais glorificado se eu for para Tarsis. Na verdade, ele não queria glorificar a Deus. Ele queria glorificar a si mesmo. O Éden se repete. Nossa tentativa de sermos independentes, de sermos autônomos, de sermos como Deus. O texto do Gênesis diz isso. O pecado no Éden foi querer ser como Deus. Nínive não era tão legal. Era um lugar isolado, um povo rebelde e chato até. Só tem um problema no coração de Jonas, é que Deus queria que ele fosse para lá. Assim como Deus queria e colocou o menino Jesus numa periferia de uma região periférica do mundo. A Palestina já era periferia naquele tempo. Belém e ainda nasce num curral? Mas Deus quis. E Jesus veio como servo. Jesus se humilhou, sendo Deus e tendo que entrar nesse corpo limitado nosso, esse corpo ridículo nosso. Nosso corpo é ridículo comparado com Deus. Você tem que comer, você tem que beber água, você tem que ir no banheiro. Que coisa mais humilhante do que ter que ir no banheiro? Não pensa no número 1, não, pensa no número 2. É humilhante. E assim, mais de uma vez por dia. O próprio Deus ter que fazer isso? Mas ele fez por amor. E porque o Pai ordenou. Mas Jonas não. Jonas não queria ir para Nínive. Mas Deus ordenou. Não, mas Tarsis é muito melhor. Se Jesus tivesse agido como Jonas, nós continuaríamos condenados à morte eterna. Eu quero concluir fazendo uma pergunta para você. Qual é a sua Tarsis? Nós estamos iniciando uma reflexão num livro bíblico, e essa primeira reflexão é só nos 3 primeiros versos. Mas você já precisa identificar logo nesses 3 primeiros versos. Qual é a sua Tarsis? Para onde você está querendo ir com a sua vida? E para onde Deus está querendo te enviar? Eu não estou dizendo que você é um profeta ou uma profeta do Senhor e que Deus vai te chamar para pregar o Evangelho lá no Iraque. Não é isso, estou falando das coisas do seu dia. Para onde você está querendo ir e para onde Deus quer te enviar? Você tem fugido do Senhor?
da intimidade do Senhor, porque você não é tolo, sabe que não dá para fugir fisicamente dele. Pastores normalmente conseguem identificar com uma certa habilidade pessoas que fogem da intimidade do Senhor. Mas não se preocupe com o seu pastor, se preocupe com o seu Deus. Porque é isso que importa. Eu só fui colocado aqui para te pastorear, cumprindo ordens do Senhor. Mas você não responde a mim, você responde diretamente ao Senhor. A pergunta que surge é, não só se você tem fugido do Senhor, mas por que você tem fugido do Senhor? Porque o que importa é o que está acontecendo no seu coração. Vou fazer uma pergunta retórica. Você sabe o que é melhor para a sua vida? É o tema da nossa série. Você sabe o que é melhor para a sua vida? Mas sabe mesmo, com certeza absoluta, eu sei o que é melhor para a minha vida. Você sabe? Assim, falar que sabe no Facebook, em fé, é bonito. Mas você não precisa responder para ninguém. É para você, no seu coração. Você sabe o que é melhor para a sua vida? E o que te parece mais fácil? Confiar em você mesmo ou confiar em Deus? Porque eu sou pastor, você deve estar pensando assim, ele fez essa pergunta para eu responder que é mais fácil confiar em Deus. Não é não. O que é mais fácil, confiar em nós mesmos ou confiar em Deus? Confiar em nós mesmos. Porque eu sempre acho que sei o que é melhor para a minha vida. Mas existe uma verdade no mundo, e foi Deus que colocou essa verdade no mundo. Você acha que o que parece ser mais fácil é o melhor a ser feito? Nós vivemos uma sociedade que pensa assim. Que caminho eu vou seguir? O mais fácil. Mas a verdade que há no mundo é que, na maioria das vezes, não é assim. Os melhores resultados vêm dos maiores esforços. Só existe uma coisa no universo que não depende do seu esforço, do teu mérito. A salvação da sua alma. É graça de Deus para a sua vida. E aí, às vezes, nós somos cristãos reformados e temos essas doutrinas da graça tão forte em nós, que a gente leva esse pensamento para as outras áreas da vida. Não, é só para a salvação. Pastor, mas e a meritocracia? Ela é válida, só não para a salvação. Porque foi Cristo que fez, não as suas obras, para que ninguém se glorie e só Ele seja glorificado. Existe uma expressão conhecida, principalmente para malhadores, pessoal de academia, no pain, no gain. Sem esforço, sem resultado. Aí eu estava numa reunião com pastores ontem, um pastor gordinho olha para o meu braço e fala, pastor, está tomando bomba, hein? E olha que meu braço nem é lá grandes coisas, igual o Dudu, por exemplo. Só para provocar o Dudu. Ele também treina. Aí que deu vontade de fazer? Dar uma abraçada na cara dele, dizer, meu amigo, você não sabe o que é puxar ferro em horário de almoço, em academia sem ar-condicionado. Por 1 hora. Essa semana eu estava conversando com um líder nosso, e ali ele, pastor, eu quero saber o texto tal, papapá. Falei, tá bom, eu estou aqui malhando, já eu vejo para você, na hora do almoço.
sem esforço, sem resultado. A gente não treina para ficar musculoso, a gente treina por saúde, nesse caso. Por saúde. Os músculos são só consequências. A única coisa que não é meritória na vida é a nossa salvação. Agora, tudo bem, você está ouvindo essa minha frase? Eu já estou concluindo. Você está pensando assim, mas pastor, existem situações na vida em que Deus é gracioso com a gente não merecia alguma coisa e Deus deu. É verdade, Deus pode fazer isso de vez em quando, mas essa não é a regra. Envolve o nosso esforço. Ontem eu postei no Facebook um vídeo muito emocionante de um ídolo do esporte meu, Oscar Schmidt. Oscar Schmidt essa semana entrou no hall da fama do basquete mundial lá na NBA nos Estados Unidos. E ele fez um discurso de 18 minutos, sensacional. Se você ainda não viu, veja, mesmo que você não goste de basquete. E uma coisa que ele falou quando ele falou de Deus, me chamou muita atenção. Ele disse, Deus me ensinou a ser um lutador. E aí ele estava diante de diversos astros do esporte do basquete norte-americano. Inclusive o ídolo dele estava do lado dele, Larry Bird. E ele falou, não tem ninguém nesse teatro aqui, nesse local, que se esforçou mais do que eu, que treinou mais do que eu nessa vida. E aí ele associa isso como um ensino de Deus para a vida dele. Deus me ensinou a ser um lutador. Volte para o seu Senhor. Para de desejar Tarsis em sua vida. Siga para Nínive, porque é este o caminho que o Senhor está indicando. Porque se você não fizer assim, melhor você fazer assim, antes que você seja engolido, antes que seja tarde demais, e você seja engolido vivo por problemas ao seu redor. É isso que a gente vai ver na nossa próxima reflexão desse tema. Amém? Feche seus olhos, faça você uma oração com o Senhor. Eu quebro o silêncio daqui a pouco, fazendo uma oração também, mas fale você com o Senhor. Senhor, o Senhor conhece os nossos corações. Literalmente conhece os nossos corações. Não há como enganar o Senhor. Não há como fugir da Tua face, da Tua presença. E exatamente porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe que nós temos a tendência de fazer isso, Pai. Por isso, Senhor, nós clamamos misericórdia nesta manhã. É apenas o início, ó Deus, de uma caminhada refletindo na história do Senhor agindo na vida de Jonas. Ajuda-nos, ó Deus, não apenas a entender a história e entender Jonas, mas a perceber que assim como o Senhor foi até Jonas, o Senhor vem até nós por meio da Tua palavra. Ajuda-nos a sondarmos os nossos corações, as nossas motivações, os nossos desejos. Ajuda-nos, ó Deus, a confessarmos que nós desejamos algumas coisas, mesmo sabendo que o Senhor nos indica outras. Amolece o nosso coração, transforma a nossa vida. Nós somos capazes de reconhecer o Teu amor. Nós somos capazes de reconhecer que a Tua vontade é santa, perfeita, agradável.
Nós sabemos disso tudo, sabemos de coração, mas ao mesmo tempo fugimos de Ti. Não levamos a sério a nossa vida espiritual, a nossa comunhão contigo. Achamos que coisas da vida têm que cair dos céus, quando na verdade o Senhor nos chama para lutar, para se esforçar pelo nosso casamento, para que ele dê certo, se esforçar pela educação dos nossos filhos, se esforçar pelas nossas finanças, pelos nossos negócios, pelo nosso trabalho, se esforçar, ó Deus, para o nosso bem-estar físico. O que o Senhor nos promete é que estará sempre conosco, como o Senhor sempre esteve do início ao fim da história com Jonas. Mas o coração dele era rebelde, mesmo obedecendo ao Senhor. E é assim que o nosso coração muitas vezes se encontra. Quer te obedecer por obrigação, mas não por amor. Então transforma o nosso coração, Deus. Se é um problema de dentro para fora, que o Senhor nos transforme de dentro para fora. Porque só o Senhor pode fazer isso. E nós confiamos, e nós declaramos nesta manhã que confiamos que o Senhor pode e que o Senhor vai atender este nosso pedido. Sim, Deus. Em nome de Jesus. É a nossa oração neste momento. Amém e amém.